Depois nós estaremos orando um pouco mais. Louvo o Senhor pela vida do diácono Edmilson. Louvo a Deus. E vimos quase com o mesmo paletó, né? Estamos sintonizados. Isso é muito bom. Isaías 55, os versos de números 6 e 7, está escrito assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Senhor, fala mais uma vez conosco, Senhor, porque a Tua palavra de fato é o que nós precisamos ouvir. Ela é viva, ela é santa, ela é poderosa, para até Deus nos guiar pelo Teu Espírito Santo. Pedimos, ó Deus, abençoe cada um dos Seus filhos. É assim que nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Meus amados, nós sempre falamos aqui que o homem foi criado por Deus. Infelizmente, ao se afastar do próprio Deus, as pessoas quiseram viver de modo que não necessitava mais consultar a Deus em nada. Até nós dissemos um dia aqui que às vezes nós fazemos as coisas de forma tão automática que nem mais consultamos a Deus o que nós precisamos fazer. Mas a gente percebe que em todo instante, pela palavra do Senhor, Deus está convidando o seu povo. Nós percebemos na história do Antigo Testamento que todas as vezes quando o homem saiu do eixo, se podemos dizer assim, o próprio Deus sempre buscou resgatar essa comunhão com o homem. Foi Deus que foi atrás de Adão, foi Deus que foi falar com Noé. Não foi assim, meus irmãos? Foi Deus que foi falar com Davi, e assim vai. Então nós percebemos que Deus sempre interessado em ter esse diálogo com o homem, interessado em que o homem percebesse que sem ele, nenhum ser humano poderia sobreviver de fato. Então por nós, meus irmãos, sermos criados por ele, é evidente que nós já sabemos que temos algo dentro de nós que não nos pertence. Na verdade, pertence a ele. E o que é o fôlego de vida? O Espírito que nos trouxe vida é justamente pertencente ao nosso Deus. Então aqui já é válido que nós não nos pertencemos. Mesmo que afastados ou não de Deus, um dia Deus vai requerer para si aquilo que é dele, que é o fôlego de vida, que é o Espírito que nos traz a vida. E diante do texto que nós lemos a respeito do povo de Deus, que recebe de forma graciosa, oferecida pelo próprio Deus, de forma gratuita a salvação, essa busca que tanto o homem precisa ter dele, de buscar de fato a sua face, Isaías, meus irmãos, coloca algo muito maravilhoso da parte de Deus em relação ao seu próprio povo. É evidente que Israel por várias vezes passou na mão de imperadores, de reis, de pessoas que escravizaram o próprio reino de Israel, mas contudo, quando o povo buscava de fato, de forma verdadeira, genuína Deus, Deus os tirava da escravidão, os abençoava como sempre tem abençoado. Mas infelizmente, meus irmãos, muitas vezes vivemos de forma oscilante. Ora estamos muito bem espiritualmente, ora muitas pessoas estão péssimas espiritualmente. E diante disso, meus irmãos, está faltando alguma coisa. Porque a ideia de Deus para os seus filhos é que eles não vivam uma vida de oscilação espiritual. Essa não é a vontade de Deus para os homens. Que os homens orem muito bem e de repente orem pouco. Ora leem bastante a palavra dele, ora não ler nada durante a semana. E é evidente que muitos só deixam de ler a Bíblia quando de fato estão na casa do Senhor, quando o dirigente abre ou alguém explica, ou quando nós ouvimos as Escrituras Sagradas. Contudo, meus irmãos, nós vamos perceber nesse texto que nós lemos, que necessitamos de forma urgente buscar o Senhor em todo o tempo, que precisamos, a partir da palavra de Deus, tirar lições de que aqueles que buscam o Senhor, a sua face, a sua santidade,
por mais que passem por tribulações, ele sempre estará firmado em Cristo Jesus e na sua palavra. Uma pessoa que tem no seu coração o desejo de buscar a Deus veementemente, com um coração, como nós aqui vimos o grupo cantar, com a chama ardendo no seu coração do Espírito Santo, certamente não será a tribulação, não será a angústia, nem a perseguição, nada neste mundo vai tirar do coração dessa pessoa o desejo de buscar incessantemente o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de tirar algumas lições desse texto que nós lemos. Então nós vamos ver o Senhor Deus falando ao povo, o Senhor Deus invocando o povo, o Senhor Deus chamando o povo para buscar. E essas palavras que nós lemos, buscai o Senhor enquanto se pode achar, e isso é uma verdade. Enquanto nós temos vida, podemos buscar o Senhor. Depois que quando vem a morte, e se vier a morte e nós estivermos de fato com Cristo, se nós não formos resgatados num bom sentido por Cristo, porque aqueles que confessam Jesus Cristo é porque de fato entenderam esse resgate, essa graça salvadora derramada sobre as nossas vidas, mas nós precisamos buscar o Senhor, porque quando a morte chegar, volta a dizer, não há como mais buscar a Deus pós-vida, não há como, melhor dizendo, pós-morte. Não há como invocar o Senhor Deus depois que morre. Não há como ninguém nessa terra passar 7 dias intercedendo por nós depois que qualquer pessoa morre. Não há como nenhum ser vivente nessa terra, por mais santo que seja, por mais conhecedor da palavra que seja, ele não pode buscar a Deus dizendo, Senhor, o salve após a morte. Não há como. Porque o autor dos Hebreus diz que depois da morte segue-se ao juízo. Então nós precisamos entender que no verso de número 6 fala, buscar o Senhor, que essa busca precisa ser de forma urgente. Nós não podemos mais protelar, meus irmãos, deixar para amanhã, buscar o Senhor. Interessante que Salomão, escrevendo em um dos seus provérbios, em Provérbios 27, verso de número 1, Salomão diz o seguinte em Provérbios, não te felicites pelo dia de amanhã, pois não sabes o que hoje vai gerar. Salomão coloca que muitos esperam que amanhã, no dia de amanhã, podemos adquirir felicidade, mas amanhã pode ser muito tarde. Nós temos essa determinação de buscar o Senhor. Então essa busca ao Senhor, ela tem que ser de forma urgente. E ela não pode ser de forma urgente para amanhã, ela precisa ser hoje. A Bíblia nos fala que o amanhã pertence ao Senhor. Apesar que eu já disse aqui, meus irmãos, que existem alguns europeus que têm o seguinte ditado, por que não deixar para fazer as coisas para amanhã? Porque talvez amanhã não necessite que eu faça. Alguns europeus creem nesse ditado, mas essa não se aplica na urgência de buscar o Senhor. A busca a Deus precisa ser hoje. O pedido de perdão dos nossos pecados precisa de fato ser hoje. As orações precisam ser feitas agora. Nós precisamos de Deus agora. É evidente, se amanhã estivermos com vida, amanhã buscaremos o Senhor. Mas essa busca, meus irmãos, eu entendo que ela precisa ser de forma urgente. Nós não podemos deixar para amanhã. E sempre alguns dizem, amanhã, amanhã, amanhã. Nós temos aqui, eu esqueci o nome dele, o rapaz, ele sempre está aqui vigiando os carros dos amados irmãos aqui na frente, né? Ele sempre está mais aos domingos. De vez em quando eu chego para ele e falo, rapaz, que dia que você vai ouvir a palavra de Deus? Amanhã, pastor. Amanhã. Amanhã. E alguns, meus irmãos, planejam a sua vida dizendo, amanhã. Mas amanhã pode ser tarde. Ou melhor dizendo, daqui a alguns minutos pode ser tarde. Então buscar o Senhor enquanto se pode achar é de urgência, é UTI, meus irmãos. É algo de UTI, no bom sentido. Então ela deve ser de forma urgente.
E essa urgência, ela precisa trazer a importância da oração na busca, da leitura da palavra e de uma vida consistente e perpetuamente consistente na palavra do Senhor. Essa busca que Isaías está expressando aqui, quando se pode achar, é que porventura poderá vir a morte, porventura poderá vir algo, ou porventura também o dia que o Senhor, assim Deus, dizer ao seu filho, vá buscar a minha igreja, o dia que Jesus vier buscar as pessoas, aqueles que morreram fora da presença do Senhor, ou seja, aqueles que não confessaram Jesus Cristo, meus irmãos, já estão condenados. E aqueles vivos que não confessaram Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, também é um dia tarde para eles. É um dia tarde. Por isso que a volta de Jesus para uns será um dia glorioso, maravilhoso. Mas a volta de Jesus Cristo para outros será um grande e terrível dia. Será um dia assombroso para alguns. E essa volta, meus irmãos, não se dará nas escuras. Deus, quando enviar o seu filho e disser, vá buscar a noiva, vá buscar os meus filhos, ninguém, meus irmãos, subirá de forma secreta, todo olho verá. E é por isso que entende que neste momento para alguns será terrivelmente, um dia terrivelmente, mas para aqueles que buscam de forma incessante, perseverante, entendendo que o Senhor é necessário, extremamente necessário para si mesmo, meu irmão, para nós será um dia maravilhoso e glorioso. Então buscar o Senhor enquanto se pode achar. Nós precisamos entender no verso de número 7 que ele diz que o perverso precisa deixar o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Essas pessoas precisam se converter ao Senhor. E diz a palavra do Senhor e continua que o Senhor Deus vai se compadecer dessas pessoas. E ele termina dizendo, volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Segunda coisa que eu quero destacar, que não apenas precisamos buscar o Senhor, verso 6, de forma urgente, como está escrito nas Escrituras Sagradas, como também que precisamos buscar o Senhor, porque essa busca ao Senhor, ela é transformadora. A Bíblia aqui, meus irmãos, não está fechando a questão dizendo, busquem apenas aqueles que já estão perdoados, busquem apenas aqueles que continuam lendo a Bíblia, ou continuam orando. A verdade é que o perverso precisa buscar o Senhor. E a primeira coisa que ele precisa fazer é deixar o seu caminho. E o que ele fala sobre deixar o seu caminho? É abandonar toda ação que justamente promove diante do Senhor abominações. É aquela busca a Deus, de fato para servi-lo. É evidente, meus irmãos, se alguns pensam, vou buscar ao Senhor para serem transformados, e disseram o seguinte, eu só vou para a igreja o dia que largar o cigarro, o dia que eu deixar de prostituir, o dia que deixar de ser adúltero, o dia que eu deixar de beber. As pessoas, meus irmãos, usam esse termo, eu só vou na igreja o dia que eu deixar. Mas a verdade é que a primeira ação para deixar, para abandonar essas questões, não é dizendo, eu apenas vou deixar, eu preciso buscar primeiramente a Deus. É a primeira atitude para deixarmos tudo aquilo que não é de Deus. O próprio Jesus Cristo diz que para salvar a própria vida, precisa o quê? Negá-la. Interessante que em Lucas 9, Jesus Cristo não ensina os seus discípulos primeiro a deixar o mundo. Ele não ensina os seus discípulos primeiro a deixar as pessoas que fazem mal. Ele fala que primeiro precisamos nos negar, é a primeira ação. E quando nós falamos em buscar ao Senhor, é essa atitude de abandonarmos primeiro os nossos pensamentos e buscar ao Senhor, porque é nessa busca ao Senhor, que pelo seu Espírito Santo, o nosso Deus transforma as pessoas, porque o Espírito Santo tem poder para transformar. E muitas pessoas acham que eles têm esse poder, essa autossuficiência de autotransformação, mas ela primeiro acontece quando essa pessoa busca aquele que tem poder para transformar.
Então, você que talvez que está em casa, esteja pensando, eu só vou à igreja, eu só vou na igreja o dia que Deus perdoar os meus pecados, o dia que eu abandonar, meu querido, você não tem poder para isso. Você não tem, eu não tenho esse poder. Nenhum ser humano tem o poder de ter uma transformação própria. É necessário ter o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não há transformação. Mas as pessoas insistem que isso, meus irmãos, é uma decisão apenas de si mesmo. É evidente que a decisão que você precisa tomar é buscar o Senhor, é você se entregar a Ele. Certo dia, meus irmãos, eu conversando com um jovem, e isso tem muitos anos, eu posso dizer o nome dele aqui porque os irmãos o conhecem, Francisco Gilson Alves de Souza Silva, um piauense. Eu decorei o nome desse rapaz, pastor. Ele marcou muito a minha vida, porque quando eu era adolescente, ele fez parte da minha adolescência, né? Meu irmão, ele cantava tão ruim, mas tão ruim, que a igreja parava e pedia, por favor, para ele parar de cantar, de tão ruim que ele cantava. Você vê como ele era desafinado. O negócio era feio, irmão Ítalo. Eu acho que até o camarada que era profissional tinha dificuldade de pegar o tom. Mas, irmãos, ele cantava terrivelmente. É assim, ele já fez aula de canto, já por várias vezes tentou fazer aula de música, por várias vezes ele tentou uma voz, mas, meu irmão, parece que, é claro que não existe esse dom, mas parece que o dom da desafinação era com ele mesmo. Tinha o dom de desafinar. E o pior de tudo, uma coisa é ele ficar desafinado, outra coisa é desafinar os outros. Ele também tinha esse dom, de desafinar os outros também. Mas havia algo interessante no coração dele, e que depois que ele entendeu que, com pecado ou sem pecado, o melhor lugar de se estar é na presença de Deus. Porque quando estamos em pecado, porque não adianta, né? Todos nós, é o bom sentido que eu falei com pecado sem pecado, é quando a gente peca e diz assim, não vou na igreja porque estou em pecado. Não vou na igreja não, porque Deus pode me revelar. Assim como também eu já fui adolescente, ainda me considero, que eu me lembro, lá no Rio de Janeiro, tinha aquelas irmãs que falavam grosso, né? Oh, terra! Meus irmãos, eu tinha um medo dessas irmãs que tinham uma voz grossa e falavam terra. Aí eu chegava na igreja, quando fazia algumas coisas erradas, aí tinha aquela irmãzinha que falava terra. Eu falei, Senhor, eu pedia, Senhor, não revela o meu pecado diante dessas pessoas. Senhor, segura aí, eu peço perdão, Senhor, mas não me revela. Mas interessante que, uns anos depois, quando eu fui conversar com ele já estava fazendo seminário, ele hoje já deve ter os seus 50 anos, e nós falamos, eu falei, não, André, eu não quero ir mais para a igreja não, porque eu me sinto pecador. Aí eu falei assim, meu filho, mas se você se sente perdoado, ou mesmo que você não se sinta perdoado do seu sentimento, você acha que é fora da presença de Deus que você vai se sentir melhor? As pessoas hoje têm essa ideia. E muitos, meus irmãos, eu quero aqui dizer, tem algumas pessoas que estão arrependidas de terem se arrependido, porque parece que voltaram às práticas do pecado de forma muito mais veloz. Mas precisamos buscar o Senhor. Não é fora da presença de Deus que vamos ter transformação, é na presença dEle aonde há justamente transformação. Mas as pessoas também estão usando de desculpas para não buscar o Senhor. Quando eu deixar, quando eu ficar melhor, quando eu for. A verdade é que todos nós somos pecadores e carecemos urgentemente de buscar o Senhor. E quanto mais buscamos o Senhor, mais transformador será o poder dEle em nossas vidas, porque Ele tem poder para nos transformar. É por isso que o perverso precisa deixar o seu caminho, abandonar o seu caminho. Ele precisa de forma, meus irmãos, em ação, de abandonar tudo aquilo que não é Deus, tudo aquilo que Ele não se agrada. Ele precisa abandonar, como diz a palavra do Senhor, o iníquo, e precisa abandonar os seus pensamentos. Toda pessoa que é iníqua, meus irmãos, vocês podem perceber que são pessoas que se consideram autossuficientes ao ponto de não dependerem mais de Deus. São aquelas pessoas que dizem que não há necessidade de Deus, não há necessidade de estar na igreja, não há necessidade de buscar. E muitas dessas pessoas culpam pessoas até mesmo
para justificar a sua ausência, a não busca ao Senhor. Muitas vezes estão decepcionados com as pessoas, mas esquecem que não são as pessoas que se transformam, não são as pessoas que podem mudar a vida, é o Espírito Santo, e a busca se faz nele, no Espírito e pelo Espírito Santo. É preciso passar por uma conversão. Quando olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos perceber que toda ação divina se faz mediante uma confissão de pecados. Quando a gente olha, quando Neemias volta para Jerusalém, o que acontece no meio do povo de Deus? É claro que há uma estruturação, melhor dizendo, uma reestruturação da nação. Fisicamente, eles estavam reestruturando a nação, muro, pedra por pedra, portão por portão, sacerdote por sacerdotes. Diz a palavra do Senhor em Neemias 3 que cada um ficava ao lado, e uns eram responsáveis por isso, por um lugar da porta, outros eram responsáveis por tais muros. Mas quando a gente lê a palavra do Senhor, o poder de Deus veio sobre ele quando começaram a se arrepender dos seus pecados. A reestruturação dos muros, claro, foi um sinal de um avivamento, de um reavivamento de Israel, mas de fato não foram os muros, meus irmãos, que restauraram o interior deles. Os muros restauraram a estima, restauraram a moral, mas os muros não tinham poder de restaurar a alma. O que restaurou a alma de Israel foi quando Esdras abriu o livro e começou a ler a palavra de Deus. Diz a palavra que as pessoas começaram a chorar, porque a palavra do Senhor estava sendo lida. É isso que transforma, a palavra do Senhor. Essa conversão que nós precisamos. Joel profetizou que só haveria derramamento se houvesse conversão, se houvesse mudança. A gente vê quando há justamente a estruturação do templo de Salomão, o que é pedido, o que o Senhor diz. A preocupação não era apenas o templo físico, é que as vidas fossem restauradas. E qual foi a palavra? Que o sacerdote precisava chorar, que o noivo, a noiva precisava chorar, que mulheres grávidas, todos precisavam congregar e buscar a face do Deus vivo. Aí começou o quê? O Espírito Santo ser derramado, como foi derramado no Pentecostes. Mas é preciso o iníquo abandonar os seus pensamentos, mudar a sua direção, como está escrito, converta-te ao Senhor. E quando é essa conversão, aí Deus se compadece. Então, segundo, a busca, quando nós de fato realizamos na nossa vida diante do Senhor, há uma restauração. E essa busca, volto a dizer, é uma busca transformadora. Mas a transformação, meus irmãos, ela leva justamente a um patamar muito importante. Eu posso ter a minha mente modificada, sim. O meu comportamento ser diferenciado, sim. Mas o que leva de fato as pessoas a terem intimidade com Deus? O perdão dos seus pecados. Muitas pessoas acham que somente são as ações que levam as pessoas a estarem bem, que as boas ações, que apenas as leituras, é necessário o arrependimento. Porque a terceira coisa que eu quero destacar aqui é a busca que fazemos, ela é uma busca perdoadora. No verso de número 7, na parte final fala que o Senhor se compadecerá dele. Ele disse: volte-se ao nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Ou seja, existe abundância em Deus em perdoar. É uma fonte, meus irmãos, inesgotável o perdão de Deus. Porém, contudo, eu quero que os irmãos entendam o que eu vou falar. Existe um limite do perdão de Deus. Aí você fala, mas como assim, pastor? Existe um limite. Volto a dizer, depois que a pessoa morre sem Cristo, não existe perdão pós-morte. Ou morreu com Cristo, ou morreu sem Cristo. O dia que Jesus voltar, depois que Ele arrebatar os seus filhos, aqueles que ficaram sem Cristo, sem o selo do Espírito Santo, no juízo final, no trono branco, também não haverá perdão. Então nós temos que entender que, no bom sentido, existe um limite do perdão de Deus. Haverá um limite. Até aqui aconteceu. Após a morte já era.
E depois que o seu filho voltar, também já era. Só que nós estamos achando que Deus, Ele é misericordioso, Deus, Ele é bondoso, é generoso, Ele é tudo isso que nós falamos. Contudo, a ação de pedir perdão cabe a nós. A ação de arrepender dos pecados nos cabe. É evidente que pela palavra do Senhor a fé é gerada. E quando a fé é gerada pela palavra do Senhor, aí vem as ações dessa fé. As pessoas, meus irmãos, entendem a importância do arrependimento, entendem a importância da santificação, entendem a importância da busca, entendem a importância da adoração, entendem a importância da oração. Mas tudo parte quando ouvimos a palavra e pelo seu Espírito Santo, o Senhor Deus nos toca, e nós entendemos que o pecado é o mal, é o pior mal na vida do ser humano. Não é Satanás não, meu irmão. O pior mal não é Satanás não. É o pecado que está em nós. E ele se utiliza muitas vezes dos seus instrumentos, das suas armadilhas, das suas ciladas, para provocar em nós, nessa natureza pecaminosa, o anseio, o desejo de continuar pecando. Ele não ataca a Deus, porque sabe que contra Deus ninguém pode, nem ele mesmo, nem a terça parte dos anjos pode contra Deus. Volto a dizer, como disse um dia, se Miguel quisesse derrotar Satanás, derrotaria sem nenhum esforço. Derrotaria sem nenhum esforço. Mas a ação do pedido do arrependimento cabe-nos. E só teremos consciência desse pecado se olharmos para dentro de nós e entendermos que se não for pelo Espírito Santo, se não for pela graça do Senhor, se não for pelo poder dEle, juntamente com, claro, com o meu desejo, Senhor, eu quero pedir perdão. Eu entendo que sem o Teu perdão não consigo alcançar misericórdia. Sem o Teu perdão eu continuo perdido, continuo dissoluto da vida. É o perdão do Senhor, meus irmãos, que nos traz o resgate para Ele, que nos reconcilia em Cristo Jesus com Ele. É pelo perdão, mas precisa ter o arrependimento dos pecados. Provérbios 28, no verso de número 13, Salomão, meus irmãos, expressa as seguintes palavras: quem camufla as suas faltas, jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Nova versão internacional que eu li aqui. Então nós precisamos entender que quando nós buscamos o Senhor de fato, de forma genuína, de forma, meus irmãos, com o coração aberto, é uma busca perdoadora, uma busca que nós, como seres humanos, precisamos. Precisamos todos os dias do perdão de Deus. Precisamos todos os dias do perdão de Deus. E por mais que a nossa consciência ainda não tomou conhecimento que talvez algumas ações que nós fazemos são pecados, mesmo assim, é melhor logo garantir: Senhor, perdoa meus pecados. Porque quem aqui, meus irmãos, quem aqui pode dizer, sou 100% puro? Então, meus irmãos, olhando para o texto, volte-se para o Deus, volte-se para o nosso Deus. Hoje nós temos muitas razões de não nos voltarmos para Deus. Às vezes é a doença, que tem sido um meio de desculpas ou justificativas. Às vezes, meus irmãos, é o excesso de trabalho, se tornou a justificativa de não buscarmos o Senhor. Às vezes, os problemas, as adversidades, elas contribuem para não buscarmos o Senhor como é devido. Então nós temos várias situações para justificarmos ou tentar justificar a nossa ausência, o nosso desejo de não buscar o Senhor. Mas Jeremias, no capítulo 29, verso 13 e 14, ele nos ensina o seguinte: vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscares de todo o coração. Eu, diz o Senhor, me deixarei ser encontrado por vós. Porque a Bíblia fala que há momentos que Deus passa na nossa frente e a gente não percebe. Ele retorna de novo, a gente nem vê.
Não é assim? Ele passa, volta, vem. É claro que ele está em todos os lugares, né? Mas o sentido nós entendemos que tem hora que Deus está movendo, a gente está nem vendo. Ele está falando, está passando, a gente está nem percebendo. E ele fala que quando nós buscarmos a Deus de todo o coração, olha só que coisa linda. Ele, o nosso Deus, se deixará ser encontrado por nós. Assevera o Senhor: eu os conduzirei de volta do cativeiro, restaurando a vossa sorte, ou seja, tirando Israel do cativeiro, voltando o povo para si. Então, diz o Senhor Deus, eu mesmo os reunirei de todas as partes da terra, para onde eu os dispersei, e os repatriarei para o lugar de onde os deportei, afirma o Senhor. Então, quando nós buscamos o Senhor, de Jeremias, falando a um povo que estava corrompido por tantas e tantas coisas, e ele disse: eu mesmo vou deixar, se vocês me buscarem, vocês vão me achar, porque eu vou permitir que vocês me achem, eu vou repatriá-los, ou seja, vou fazê-los voltar para a pátria, a qual eu criei, eu instituí, eu os tirei para serem pátria minha. E essa é a afirmação de Deus. Buscai o Senhor, não foram essas palavras enquanto se pode achar. Buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Essas são as palavras do Novo Testamento. Eu quero finalizar, meus irmãos, essa mensagem. Como nós dissemos que a busca precisa ser urgente, porque a busca, ela é transformadora, ela é perdoadora. E hoje, ao estarmos na casa do Senhor, temos novamente a rica oportunidade de buscarmos de fato a sua face. Todos os dias. É evidente, meus amados irmãos, que muitas vezes durante a semana nós não podemos estar na casa do Senhor. E é evidente que é melhor estar na casa do Senhor um dia do que 1000 em outros lugares. Mas toda oportunidade que pudermos ter de buscar o Senhor, busquemos. Ou na igreja, ou na própria casa, ou no trabalho, onde quer que estejamos. Nós não podemos perder a oportunidade de falar com Deus. Porque a vida é um sopro, meus irmãos. Do nada as pessoas estão morrendo. Quanto menos se espera, as pessoas estão no caixão. E depois, quando morre, o morto não ouve. O morto não sente cheiro. Ele não pode sentir o cheiro daquelas coroas lindas de flores. Ele não pode mais sentir o beijo do parente afetuoso. Ele não pode sentir mais os carinhos que o pai, a mãe, o tio ou um amigo faz quando está no caixão. Ninguém que está morto pode ouvir mais as palavras de elogio, e nem tampouco o evangelho de Cristo. Morreu, já era. Então o tempo é agora. O tempo de buscar, o tempo de se arrepender, o tempo de gerar no coração o desejo de estar com Deus é agora, não é amanhã. Porque o amanhã não nos pertence. O amanhã não nos faz, meus irmãos, jus. Só amanhã, é hoje. É evidente que isso não nos tira a responsabilidade de planejar, de organizar. Nós devemos nos planejar, devemos nos organizar. Contudo, a busca ao Senhor, ela é hoje. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Buscar ao Senhor. Este convite, meu irmão, certamente envolve não apenas o nosso desejo, mas envolve a nossa fé. Envolve o arrependimento verdadeiro. E no processo de crescermos na fé, de crescermos em santidade, nesse processo que estamos vivendo todos os dias, de salvação, de crescimento, de maturidade espiritual, precisamos sempre andar com Deus. E esse justamente, meus amados, foi o que o Senhor aqui escreve. No verso 8, porque Ele diz que temos que buscar o Senhor, porque os pensamentos do Senhor Deus não são os nossos pensamentos, e nem os nossos caminhos são os caminhos do Senhor. Porque assim, verso 9, como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos
mais altos do que os vossos pensamentos. Buscar ao Senhor, meus irmãos, é você buscar o mais alto padrão de vida. Eu quero terminar dizendo isso aos irmãos. Quando nós buscamos o Senhor, nós estamos buscando o mais alto padrão de vida. Um padrão de vida que não é adquirido pelo esforço humano. Um padrão de vida que não é adquirido, meus irmãos, pelos altos salários. Ele é adquirido com a vida de busca, pela fé, em arrependimento, em santificação, em palavras de Deus, em orações, em adorações. E assim buscando o Senhor, que tem os pensamentos mais altos, mais elevados, é evidente que nem tudo vamos compreender, porque a nossa mente é desse tamanhozinho, é tão pequenininha, nós não podemos alcançar. João mesmo disse, mas podemos, meus irmãos, pela palavra do Senhor, conhecer coisas maravilhosas, que o Espírito Santo ilumina toda a mente para conhecer essa santa e poderosa palavra. Então busquemos o Senhor enquanto estamos em vida. E é evidente, o dia que Ele voltar, glória a Deus, nós vamos subir. Eu peço ao Senhor todos os dias que eu quero ser arrebatado em vida. Mas, porém, contudo, entretanto, a vontade é dEle. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Amém? Eu quero convidar o pastor Moisés